quinta técnica, que é use elementos auxiliares. Olha só que essa técnica vai ser legal. Inclusive, eu vou resolver esse problema aqui de duas formas possíveis, tá? Eu vou usar um elemento auxiliar que vai ser um segmento de reta, que vai ser uma altura, e vou também usar de uma outra forma, resolver de uma outra forma, mostrando um elemento auxiliar que vai ser uma nova incógnita para a gente, que vai ser o semiperímetro. Parece muito confuso. Vamos para o exemplo, então, para deixar claro quando que pode ser legal da gente usar um elemento auxiliar, tá? A pergunta é, what is the area of the triangle whose sides are 9, 9 and 6? Tá? Eu tenho lá um triângulo com lados 9, 9 e 6. Estou desenhando para facilitar a nossa resolução do problema. E eu vou usar este elemento auxiliar aqui, que é essa alturinha, olha só, essa alturinha do triângulo em relação à base de tamanho 6. Tá? Essa alturinha eu vou chamar de H. Então, o nosso elemento auxiliar vai ser essa altura, tá? Que eu chamei de H. E aí, se você perceber, esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, ele tem os dois lados de 9, aqui lado 9, quer dizer que ele é simétrico. Então, essa alturinha aqui, né, vai dividir a base 6 em dois pedacinhos de 3. Ou seja, agora eu tenho a simetria que eu posso usar a meu favor e eu posso trabalhar só com esse triângulo, só com uma das metades, já que para outra metade a gente vai ter o problema idêntico, né? E eu vou fazer isso para descobrir o valor de H. Ah, por que você quer descobrir o valor de H se você quer achar a área? Por quê? A minha estratégia é achar a área, porque eu sei que para achar a área de um achar o H, porque para achar a área de um triângulo, eu posso multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Tá? Se eu então considerar a base igual a 6 e eu souber o H, eu multiplico 6 pelo valor da altura e depois divido por 2 e isso vai dar a nossa resposta aqui. Então vamos lá, vamos achar o H usando Pitágoras. Tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, então o maior lado do triângulo retângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são os outros lados menores. Então, H ao quadrado mais 9, nesse caso. Eu vou subtrair 9 dos dois lados, então 81, o 9 ao quadrado deu 81. Esse 3 ao quadrado eu vou passar subtraindo do outro lado, e a gente vai ter que H ao quadrado, então, é igual a 72. E se H ao quadrado é igual a 72, eu posso imaginar o seguinte. 72 eu posso reescrever como sendo 9 vezes 8. Tá, isso é só uma das formas de você fazer, tá? Se você quiser, você pode fatorar de outras formas. Mas eu estou só reimaginando o 72 como sendo 9 vezes 8, porque isso é verdade. 9 vezes 8 é 72. E eu sei que o 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Ah, mas Marco, por que você está fazendo isso? Simplesmente porque aqui eu tenho H ao quadrado e vai ser legal fazer aparecer quadrados aqui no meio, quadrados perfeitos. Porque eu quero descobrir o H, eu vou extrair a raiz quadrada. Se eu extrair a raiz quadrada de 9 vezes 4 vezes 2, a raiz quadrada disso vai ser, olha só, 3, porque é a raiz quadrada do 9, vezes 2, que é a raiz quadrada do 4, vezes raiz de 2, porque, enfim, o 2 não tem uma raiz quadrada inteira, né? Então, ele não consegue escapar da raiz quadrada, ele fica aqui dentro da raiz quadrada. Logo, a altura vai ser 3 vezes 2 vezes raiz de 2, ou seja, 6 raiz de 2. Achamos a altura, a gente vai então achar a área. A área é base vezes altura sobre 2. A base a gente já tinha aqui que era 6, vezes a altura, então vai ser 6 vezes 6 raiz de 2, dividido por 2. Isso vai dar 18 raiz de 2. Portanto, a alternativa correta é a D de dado. Tá bom? E aí, beleza. Essa é uma das formas que você tem para resolver o problema, mas vamos fazer de outra forma também, tá? Uma outra forma agora usando um outro elemento auxiliar que não é essa alturinha, tá? Então, eu vou mostrar para você como que você pode resolver esse problema usando a fórmula de Heron, ou Herão, ou Hierão, ou Hieron, enfim, um grego aí que estudou como que você pode calcular a área de um triângulo, tá? Quando você sabe todos os lados do triângulo. Isso vale para todos os triângulos, mas é mais útil apenas quando você tem lados, todos os lados, como sendo números inteiros, tá bom? Então vamos lá, primeiro qual é a fórmula de Herão? É esse negócio aí, mas não se assuste, eu vou explicar para você o que é. A fórmula de Herão fala que a área de um triângulo é igual à raiz quadrada do semiperímetro desse triângulo, vezes o semiperímetro menos um dos lados, vezes o semiperímetro vezes o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado. Repara que um elemento auxiliar da fórmula de Herão é o semiperímetro.
E o que é o semiperímetro? O semiperímetro é isso aqui, ó. É o perímetro dividido por 2. Então, se você sabe o perímetro do triângulo e dividir por 2, você tem o semiperímetro. E se você sabe o semiperímetro, você pode aplicar a fórmula de Herón para calcular a área de um triângulo. Lembra que isso vale para todos os triângulos, mas é útil somente quando a gente tem lados inteiros, tá? Isso porque, se você não estiver usando uma calculadora, é claro, né? Como na prova do Dimet você não vai nem poder usar a calculadora, então você não vai querer usar a fórmula de Herón quando você tiver lados que tem, por exemplo, uma raiz quadrada aqui, 9 raiz de 7. Não, você não vai querer fazer isso, tá? Então só quando os lados forem inteiros. Se você sabe a fórmula de Herón, então, você vai começar, quando resolver esse problema de calcular a área, calculando o semiperímetro. Você vai fazer 9 mais 9 mais 6, que dá 24, vai dividir por 2 e isso vai dar 12. Quer dizer que o semiperímetro é 12. E se eu sei que o semiperímetro é 12, eu vou aplicar a fórmula de Herón, que é esse trambolhão, e vou multiplicar então o 12 pelo 3. Por que 3? Porque lembra que a gente tem que fazer um lado, o semiperímetro menos cada um dos lados? Se os lados aqui, a gente tem dois lados valendo 9, então eu vou fazer 12 menos 9 e isso dá 3. Por isso que o 3 aparece aqui e aparece aqui, né? E aí o 12 menos o terceiro lado, que é o 6 aqui, fica 12 menos 6, que dá 6. Então, para calcular a área, a gente vai chegar em fazer raiz quadrada de 12 vezes 3 vezes 3 vezes 6. E eu vou fazer o seguinte ainda, esse 12, ó, o 3 vezes 3 aqui já está aparecendo duas vezes, é ótimo quando a gente está dentro da raiz quadrada. Esse 6 está solitário e esse 12 eu sei que tem dentro dele um 6. Então eu vou reescrever esse 12 como sendo 6 vezes 2, tá? Então a gente vai ficar com 3 vezes 3 vezes 6 e o 12 aqui vai aparecer como 6 vezes 2, porque aí tanto o 3 aparece duas vezes, quanto o 6. E aí, para a gente finalizar, a raiz quadrada disso aqui vai ser, como aqui a gente tem 3 ao quadrado, isso escapa da raiz, vem para cá. O 6 também a gente tem ao quadrado dentro da raiz, então ele vai escapar da raiz, vai ficar aqui fora. E o 2 é o único que não vai conseguir escapar sozinho, vai ficar lá dentro da raiz sozinho. Então a gente vai ter que a área é igual a 3 vezes 6, 18 raiz de 2. Portanto, chegamos na mesma resposta, ainda bem, né? Porque tinha que ser a mesma resposta, porque para esse triângulo a área é essa. Show! Espero que tenha ficado claro para você. Então, use elementos auxiliares. Às vezes o elemento auxiliar vai ser uma reta auxiliar que você vai traçar na figura para conseguir identificar um ângulo específico. Ou vai ser uma incógnita a mais que você vai inserir na sua equação para conseguir representar uma grandeza do enunciado. Tá? Mas às vezes você vai precisar de elementos a mais do que os que foram simplesmente dados no enunciado. E aí você tem que realmente sentar a bunda na cadeira e fazer exercícios para você começar a ter o discernimento de quando que faz sentido você inserir um elemento auxiliar, uma incógnita auxiliar. Beleza? Mas então essa é uma forma de você resolver problemas usando então elementos auxiliares. Repara que várias técnicas elas se misturam, né? Elas não são estanques, não é só uma forma que você usa para resolver um problema. Eu estou usando aqui o desenho, o esquema, estou desenhando a figura. Aqui a gente está usando um pouquinho até de álgebra, né? Tem a equação, aqui tem a fórmula de Herón, e aí a gente tem também o elemento auxiliar.